eleição é em outubro, mas já nessa época os candidatos a prefeito, vice e a vereador estão nas ruas fazendo a campanha. E campanha nada mais é do que tentar convencer o eleitor a votar. Mas o que acontece é que alguns candidatos tentam agradar os eleitores com presentes, dinheiro ou alimentos e, em troca, pedem o voto. E isso é crime. Sobre o assunto, conversamos com o chefe do cartório eleitoral, Mário José Banvarte. A compra de votos caracteriza quando o candidato oferece, doa ou entrega ou faz alguma promessa para o eleitor com a intenção de obter-lhe o voto. Ou seja, não precisa ser necessariamente em troca de dinheiro. Não, pode ser uma promessa, oferecer alguma coisa para o candidato, não precisa necessariamente ser dinheiro. Esse tipo de situação ainda é comum? Com certeza existe, mas o duro é comprovar isso. Então, na verdade, assim, esse daí é o artigo que foi inserido na Lei 9.504, que é o 41A. Que é a compra de voto. Comprovado que o candidato, qualquer candidato, comprou um voto só, isso gera para ele a cassação do registro e, se ele for eleito, a cassação do mandato dele. Então, ele precisa ser comprovado apenas que um voto foi comprado. E como é que a população, de repente, pode denunciar? Como é que é o procedimento em relação a esse tipo de crime? Ela pode denunciar para o Ministério Público ou trazer aqui mesmo no cartório, mas desde que seja comprovada. Pode, sei lá, filmar, ter documentos, ter testemunhas. E começa um processo. Isso, vai ser intentado, vamos iniciar um processo para verificar se aquela afirmação, aquelas provas que foram trazidas para cá têm fundamento, né? Mário, é importante que a população não confie em candidatos, então, que oferecem algo em troca do voto, que a população tenha essa consciência, né? Sim, porque você pense bem, né? Se ele já está fazendo isso no começo, imagina o que ele vai fazer quando estiver dentro, investido no cargo. Então, com certeza, a população preste bem atenção na hora de escolher os candidatos, não se vendam por causa dessas coisas, ou mesmo tente juntar provas para fazer contra os candidatos, para a gente tentar moralizar o meio político, porque a população depende muito, né, deles. Então, para que todo mundo tente escolher da melhor forma possível. Se o candidato oferecer churrascos ou festas nessa época, pode caracterizar compra de votos também? Se tiver a intenção de obter o voto daquelas pessoas para as quais ele está oferecendo, sim, caracteriza a compra de votos, oferecendo qualquer vantagem para o eleitor assim. Tendo essa intenção de obter o voto por causa dessa benesse que ele está fazendo, caracteriza. Mário, outra situação frequente nessa época, pessoas que colocam banners em sua casa ou colocam pinturas em muros, se o candidato paga essa pessoa, é compra de votos? Não, é uma situação que tem que ser olhada com um pouco mais de cautela daí. Porque não, nos bens particulares é admissível, tá? Desse a pessoa ele vai lá e faça propaganda dele. Agora tem que ver se ele está pagando aquilo com a intenção, entendeu? Ver se caracteriza daí.